Sentar. A graça e a paz de Jesus, que alegria estar de volta a essa linda terra de Curitiba, num dia gostoso, com sol lá fora, friozinho aqui dentro, né? Aqui dentro está frio, mas eu fui rapidamente ali ao banheiro, e aí o sol da janela veio e aqueceu, então saiba que saindo daqui do templo, vai estar bem quentinho lá fora, né? Que alegria estarmos aqui, rever os irmãos, as irmãs. Pude descansar numa semana de refrigério, agora o pastor Juninho, posteriormente a pastora Priscila. Isso renova o nosso fôlego para o segundo semestre, né? E com crianças em casa, é bom contar com o apoio dos avós, não é mesmo? Como é bom estar aqui. No dia 3 de agosto, como a pastora Priscila disse, virá o reverendo Brian Stewart, é o sobrenome dele. Ele é o diretor-geral do engajamento global, ou das missões globais, da ICO, que é uma igreja presbiteriana de tradição reformada lá nos Estados Unidos, talvez hoje a maior parceira da IPI do Brasil em termos internacionais. Eles virão para a Assembleia Geral da IPI do Brasil, o reverendo John vai para Marília e o reverendo Brian virá aqui para Curitiba. Qual que é a intenção dessas visitas? É que eles possam conhecer melhor o campo, porque numa Assembleia Geral eles vão conhecer os pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras e o direcionamento da igreja, mas eles querem pisar em igreja local, eles querem conversar com gente, né? Então eles fazem questão de sempre fazer alguma visita, e nós fomos privilegiados aí de sermos contemplados com essa visita, sem custo para a igreja local, e ele virá acompanhado do reverendo Pezzini, José Carlos Pezzini, que eu acho que é conhecido de boa parte aqui da igreja. Então venha, vai ser um tempo muito, muito precioso com a vinda do reverendo Brian, tá bom? Romanos capítulo 1, nós vamos ler dos versos 16 a 23. Eu voltei bem de casa, mas as crianças e a esposa, eu acho que tiveram alguma intoxicação alimentar. Por isso que eles não estão aqui hoje. Rapaz, foi puxado, viu? Um ficou pálido, branquinho, sabe? Problemas estomacais, assim. Eu fui preservado. Eles saíram passear um dia lá com os avós, tomaram sorvete, comeram comida na rua, e eu não fui, então eu fui preservado dessa intoxicação, mas eles estão todos ruinzinhos lá, então esteja orando principalmente pelo Estevão, é o que está demorando um pouquinho mais para se recuperar. Para quem não me conhece, eu tenho 3 filhos, então é uma turma e tanto, tá bom? Romanos capítulo 1, o tema de hoje é pensando os pensamentos de Deus, pensando os pensamentos de Deus. A pastora Priscila leu o texto de Isaías 55, em que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Então como que a gente pode pensar conforme Deus? Como que a nossa mente, que é tão preciosa, ela possa estar cativa a Deus, e não cativa a esse mundo, ou a deriva, né? Como que nós podemos cuidar da nossa mente? E aí quando eu digo mente, é razão e emoção. Diz assim um texto não tão fácil de compreender. A carta aos Romanos, ela é bem intensa no que trata a questão da lei, da graça, como a lei aponta para a graça, fala dos judeus, fala dos gentios, essa transposição, esse crescimento e expansão do reino, e esse é um texto introdutório, por isso está no capítulo 1, e diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez.
Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Palavras do Senhor. Vamos orar? Pai, eis aqui a palavra bíblica, eis aqui o teu povo, dê-nos do teu alimento, nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos uma época de superficialidade espiritual e também de desprezo pela razão no âmbito da fé. Nós vivemos uma época de superficialidade espiritual, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E se a época é esta, se o tempo é este, esse tempo vai tentar nos influenciar para que sejamos superficiais, e também de uma crítica ou desprezo a uma fé racional ou a um culto racional. A superficialidade, ela se expressa na forma como muitas pessoas têm se aproximado de Deus nos tempos atuais. Existe hoje, e recentemente, nos tempos atuais, uma sensação de amor por Deus. As pessoas sentem que amam a Deus. Elas sentem que têm uma paixão por Deus. Sentem que têm um interesse por Deus. Mas muitas vezes é apenas uma sensação e não uma busca profunda, porque há pouco compromisso com o conhecimento da palavra de Deus ou com a doutrina cristã. Doutrina é uma palavra que vem do latim e ela tem esse significado de ensino. É semelhante no grego a didaquê, ao ensino correto, a palavra de Deus. Isso é doutrina. E muitas da espiritualidade atual, mesmo em igrejas cristãs e protestantes históricas, elas são superficiais, elas têm uma sensação de que Deus é tudo na minha vida, eu amo a Deus, Ele é importante para mim. Eu tenho essa sensação, Gil, mas na prática, isso não corresponde com uma busca pelo conhecimento de Deus revelado na natureza e em Cristo Jesus através das Sagradas Escrituras. Sem profundidade. Existe uma busca por uma palavra, aquela palavra naquele momento que eu preciso, mas um descomprometimento com a palavra que é um P maiúsculo. Esse é o nosso tempo. E é importante que nós identifiquemos isso, porque esse tempo vai influenciar a forma como eu vivo a minha fé. Mas há também um desprezo pela razão, que pode ser percebida na ideia de que o estudo sério e profundo é desnecessário ou até frio. Alguns dizem assim: não, a palavra tem que vir ali na hora, né? O pastor chega e a palavra vem na hora e eu vou dar a palavra para vocês. E aí, muitas vezes nós desprezamos. Na aula de homilética dizia que nós temos que ficar no mínimo 20 horas nos preparando para uma mensagem de 20 a 30 minutos aos domingos, né? E aí eu acho mais interessante aquela pessoa que recebeu a palavra ali na hora, ó, tem uma palavra para você, do que às vezes os pastores como do passado, que ficavam ali 20 horas se preparando, estudando, lutando com o Espírito Santo de Deus, lutando porque o Espírito lutava conosco, nos quebrantando, preparando algo sólido para ser compartilhado. Isso parece desnecessário, porque eu quero algo mais instantâneo, eu quero uma revelação instantânea, e não essa revelação que muitas vezes nos convida a pensar racionalmente, a estudar, a refletir. E aí, nesse tempo de desprezo pela razão, né, e de superficialidade, surge um certo anti-intelectualismo do nosso tempo, que revela-se através de um desprezo ou desinteresse pela leitura bíblica. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma fé frágil. Uma fé frágil. Irmãos e irmãs, eu estive em Botucatu, minha terra natal, com alguns colegas, familiares. Fui lá ver o avô e a avó dos meus filhos, né, o sogro e sogra, meu pai, minha madrasta.
E aí eu estava com a minha cunhada conversando sobre a minha época, há 20 anos atrás, quando eu tinha meus 19 anos, 18 anos, né? Falei, vamos fazer um jogo rápido aqui? Vamos pensar a turma dos meus 18 anos, e eu quero convidar depois a vocês, talvez, fazerem esse jogo rápido. Vamos pensar que fim que deu essas pessoas? E a gente sentou na mesa, a pastora Priscila começou, e fulano? Não, fulano não está mais na igreja. E ciclano? Está bem na vida, se desenvolveu, mas não tá. E a gente foi vendo assim, Mel, um atrás do outro, não estão mais na igreja, não estão mais nos caminhos do Senhor, não estão mais frequentando a igreja. Falei, rapaz, tem alguma coisa complicada, estranha aqui. Porque quando eu volto ao tempo dos meus avós, e eu começo a lembrar os amigos deles de infância, muitos deles estão comprometidos ali na igreja. Falei, o que aconteceu nessa troca de geração, que parte desse fervor e desse amor que as pessoas tinham por Deus, não se sustentou ao longo do tempo. É como aquele fogo de palha, sabe o fogo de palha? O fogo de palha é aquele que se eu tacar fogo aqui, vai queimar forte por um tempo, mas rapidinho, em questão de minutos, vai apagar, não vai? Eu lembro que quando eu fiz minha primeira faculdade, eu queria abandonar. Eu estava no primeiro ano e meio da faculdade, Edna, e meu pai falou assim, não, se for de Deus o seu chamado pastoral, vai aguentar mais 2 anos e meio, terminar a faculdade, para daí começar o seminário. Se for de Deus, não vai ser fogo de palha. Se não for de Deus, vai passar à vontade. Pois passaram-se, Gerson, 2 anos e meio, e eu estava com o mesmo fogo, se não maior. Pai, agora eu vou começar o seminário. Pois bem, agora você vai começar o seminário. O perigo de nós não nos atentarmos para os ensinamentos bíblicos, para a doutrina cristã, é que isso se torna um tipo de fogo de palha, e nós ficamos à deriva com a nossa fé diante de dificuldades. Eu dei um exemplo no acampamento de juniores. Nós estávamos lá no acampamento Paraíso, e eu falei assim para os juniores, olhe essas araucárias. O Arnaldo, marido da Elsa, é um homem forte, mas ele não ia conseguir tirar a araucária do chão, não ia, nem ele junto com o seu Paulo Lopes conseguiriam tirar aquela araucária, nem o presbítero Morosini, eu, Rodrigo, Eduardo, não conseguiríamos, porque ela tem raiz muito profunda, eu ia ter que cortar ela, não ia dar. Por outro lado, tinha, Fran, uma flor lindinha, sabe aquelas flores amarelas, com aquele talo bem fininho, coisa mais linda que tem lá no acampamento Paraíso? Aquela, se o meu filho Matias, que tem 4 anos, se agachar e fizer assim, tuc, ele tira aquela folhinha, aquela florzinha amarelinha, fácil, ela é linda, mas ela sai com uma criancinha de 4 anos puxando. Aí eu disse para eles, o acampamento, o tema do Bruno era enraizados. Eu falei, como que está a nossa fé? Às vezes ela parece linda, com aquela florzinha amarela, mas qualquer um que chegar e fizer assim, uma criancinha de 2 anos que puxar, o meu filho ele gosta de pegar aqueles, como que chama? Dente de leão não, é isso? Que você sopra? Ele pega e ele leva sempre para a mãe, ele nunca leva para o pai. Fala, filho, por que você não leva alguma coisa para mim? Não, é para a mamãe. Eu falo, seu sapeca. Ele arranca assim, E aí eu pergunto, e o apóstolo Paulo ele questiona aqui também, qual é a profundidade da nossa fé, não em termos de sensação, eu não estou falando aqui de sensação, eu estou falando em termos de devoção ao estudo da palavra, porque uma coisa deve corresponder à outra, é como um espelho, Se eu falo que amo a Deus, o próprio Jesus disse, aquele que diz que me ama, ame os meus mandamentos, Então, eu tenho que fazer esse teste do espelho. Eu sinto que eu amo a Deus. Deixa eu ver aqui o espelho. O que é o espelho? Estou lendo a palavra com rigor, com profundidade? Se eu olhar e eu sinto que eu amo a Deus, eu olho para o espelho, estou lendo a Bíblia com palavra e profundidade, então está refletindo uma verdade. Agora, eu sinto que amo a Deus, mas eu não tenho tido uma leitura adequada das doutrinas da palavra de Deus, então existe um descompasso, e aí a gente precisa ter cuidado. O nosso Deus, queridos irmãos, é um Deus que fala, Ele se revela de maneira inteligível, Ele se comunica com palavras dirigidas à mente, e Ele fala porque Ele espera que nós ouçamos,
que nós pensemos e que nós respondamos com entendimento. Por isso, homens e mulheres crentes, ao longo dos séculos, sempre ouviram a voz de Deus, principalmente através da natureza, que é a revelação natural ou geral, e através da Bíblia, que é a revelação específica. O João Calvino, ele dizia que a Bíblia é o óculos pelo qual nós devemos enxergar a Deus e evitar o mal. Porque quando nós não cultivamos mentes cristãs, não pensamos de modo firmado na palavra, nós estamos suscetíveis aos modismos, e isso é um caminho de morte e de muita dor. É sobre isso um pouco que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Ele vai falar que a lei, quando a gente conhece a lei, ela revela a nossa incompetência e a nossa dependência da graça. Mas eu só vou conhecer isso, Cláudia, quando eu ler a palavra, perceber que eu estou em desacordo com a palavra e que eu dependo de Deus. Porque se essa palavra não confrontar a mim, eu posso até ter a sensação de que amo a Deus, mas é uma sensação vazia. Então, vamos pensar aqui juntos à luz desse texto. Primeiro, Deus se revela ao homem e é uma revelação racional. Olha o que diz o texto. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto, entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus falou, por isso é manifesto. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem, é isso que o apóstolo Paulo diz, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então veja, alguém criou tudo isso daqui, isso é claro. Alguém criou a natureza, criou o sol, é impossível que isso tenha surgido assim. Eu posso até tentar desenvolver teorias para tentar dizer que não, mas no âmago, no meu mais profundo, existe um ser criador de todas as coisas. Por isso que Paulo diz que isso se reconhece claramente desde a criação do mundo. Desde o começo Deus falava com Adão e Eva. Deus falou diretamente com eles, mas falou através da criação. E todo o Antigo Testamento mostra passagens que revelam como é bom olhar para a natureza e ouvir Deus. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Davi escrevia os lindos salmos deles olhando para as estrelas, Fran. O problema é que hoje a gente olha menos para as estrelas, a gente olha mais para as telas. Veja aí, mais uma época nossa, Elce. Mais uma época nossa. Você tem lá um condomínio, uma rua, põe lá uma cadeira, aquela espreguiçadeira assim, ó, naquela rotatória que você tem. Você, Arnaldo, pega um chá bem gostoso, um mate. Cadê? O Razia gosta do mate, né? E cadê? Está ali, né? E aproveita a natureza. A gente não tem feito isso. É um ponto de atenção, irmãos. É um ponto de atenção, porque Deus se revela através da grandeza da criação. Atos 14, 17. Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem. Olha como: dando a vocês chuvas dos céus, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Isaías 40, 26, levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Quando eu chego com reverência, Neptali, diante da criação, Deus fala. Por isso que é importante ter experiências em acampamentos, né? Porque o acampamento é estar diante do Deus Criador. Mas Paulo, ele é mais firme aqui, Silvana. E aí a pregação de hoje não vai ser uma pregação gostosa de se ouvir. Olha o que ele diz: porque tendo conhecimento de Deus, ou seja, percebendo que alguém criou tudo isso, alguém fez a beleza do sol, da lua, das estrelas, percebendo isso, olha o que Paulo diz: não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Quer dizer,
eu entendo tudo dos luminares, entendo tudo da criação, entendo tudo de todas as coisas. Eu, um mero ser humano pequenininho, que posso viver até 80 anos, sei todas as coisas. E aí a gente admira grandes homens e mulheres que sabem muito, quando na verdade a postura do coração deles muitas vezes era uma postura tola, porque não tinha reverência diante do autor da vida, reverência de quem criou todas as coisas. Paulo ele vai dizer que não conhecer a Deus não é questão de ignorância, é questão de rebelião. Ao olhar para a criação, entender que existe um Criador, e ainda assim não buscar a Deus, eu estou em rebelião contra Deus. O meu pensamento fica esvaziado de Deus e cheio de mim mesmo. É um coração e uma mente cheio de pensamentos não regidos pelo Criador, corrupto, limitado. Por isso que João Calvino diz que a nossa mente é uma fábrica de ídolos, porque o coração humano, sem a palavra de Deus, fabrica falsos ídolos, falsos deuses, e isso é rebelião. Quem não conhece pessoas que buscam explicar sua própria existência a partir das suas ambições pessoais, a partir da realização dos seus desejos? Já ouviram falar do bucket list? Bucket list é uma expressão americana para dizer tudo que eu tenho que fazer antes de morrer. E aí a pessoa, a Thaís, fala assim: eu tenho que conhecer Paris, eu tenho que voar de asa delta, eu tenho que ir na caverna não sei da onde, eu tenho que conhecer um ator famoso. Todos os desejos que vão trazer sentido à vida da pessoa, em lugar nenhum está assim: eu quero servir ao autor da vida com todo o meu coração. Isso é rebelião. É rebelião diante de uma percepção de que existe um Deus todo-poderoso, e eu não estou nem aí, eu simplesmente ignoro. Ignorar é rebelião. Por isso que não existe um sentimento, um pensamento nulo. Ou se está com Deus, ou não se está com Deus. E quando eu digo que eu tenho outros interesses, outras ambições para a minha vida, eu também estou dizendo que eu não me importo com aquilo que Deus tem para mim. E é por isso que as pessoas que lá fora estão, e que buscam nos seus próprios ambições pessoais, realização de desejos, ações até muitas vezes altruístas, eu quero transformar o mundo, eu tenho uma visão de um mundo melhor. Tudo isso são boas iniciativas que partem do eu e da minha percepção do que é uma boa vida, e não de uma mente iluminada pelo divino. Essas pessoas descrevem o sentido da vida a partir de uma razão sozinha, desconsiderando a compreensão de que existe um Deus. Isso é perigoso. Eu quero dar uma ilustração. Pense num filho que mora numa casa belíssima, com comida, com roupa limpa, com tudo que ele precisa. E o pai está lá, provendo, cuidando, deixando até bilhetes de amor pela casa. Mas o filho, mesmo diante da presença do pai, não o considera. Ele elogia os móveis, ele escreve poemas sobre a beleza da casa, sobre a luz elétrica, sobre a geladeira. Ele fala que lindo que é tudo isso, ele fala como é lindo a varanda, como é lindo tudo isso, mas ele ignora e não se remete ao pai que o ama. Esse filho não é ignorante quanto à existência do pai, ele rejeita conscientemente o pai e tem o seu valor nas coisas criadas. A poesia ela é linda, a escrita ela é linda, mas muitas vezes, se no meu coração for um fim as belezas daquilo que eu vivo, e eu não me render diante do autor da vida, o meu pensamento está à deriva dentro de um ser humano pequenininho, que pensa que entende tudo. O nosso olhar, Karen, de admiração para a vida, deve ser sempre em gratidão a Deus. Posso dar mais um exemplo de como o nosso tempo é um tempo perigoso? Quando meu pai era presbítero, em atividade, meu pai é presbítero emérito, meu outro avô, pai dele é presbítero emérito, eles, todo o tempo, tinha alguém chamando o presbítero para ir lá para orar, para agradecer por algo que Deus fez, seu Paulo Lopes. Eu falei isso ontem, nas bodas de ouro do Lutério e da Marília. A pessoa fazia, seu Paulo Lopes, um puxadinho na casa. Eu vou fazer um quarto a mais. Aí ia lá o Júnior com a Cláudia, o Júnior falava assim: deixa, Cláudia, eu vou construir. O Júnior pegava o cimento, nem conhece de construção, mas
eu vou conseguir. E construía, e passava lá, eu nem sei como que construiu. Meu avô, Mauro, pai da minha mãe, ele construiu sozinho a casa, Mateus, lá na chácara dele. A parte elétrica, hidráulica, tudo. Eu acho que quando eu ficar jubilado, eu vou construir uma casinha para mim também, deve ser uma benção. E aí vai lá e constrói e tal, e terminava. E o homem estava todo orgulhoso, a esposa que está com um quarto novo. Qual que era a primeira coisa que eles faziam? Eu lembro, ele chamava o presbítero, ou o pastor, alguém, não é porque essa pessoa é importante, é só um senso de que foi Deus que deu, é a mente iluminada na Maria, e aí o pastor ia lá e falava, Deus, obrigado por esse presente que o Senhor deu a eles. A pessoa comprava uma motinha nova, não é? A pessoa ganhava um filho, a pessoa ia noivar, ela chamava lá o pastor, a pastora, alguém, para abençoar, porque reconhecia que Deus... Sabia que o Dia das Mães, ele não é uma data de origem comercial. Foi numa igreja metodista. Foi uma mulher que amava a mãe dela era crente, fiel, e a mãe morreu. E 2 anos depois ela decidiu, chamou assim, o pastor falou, eu quero fazer um culto de ação de graças, pelo que minha mãe é, e por tudo que ela representa. E o pastor falou assim, por que a gente não fala com o Estado? Porque o protestantismo nos Estados Unidos era muito forte, e eles fizeram disso um dia nacional, de gratidão a Deus, pela vida das mães. Então, nós vivemos um tempo tenebroso, irmãos e irmãs. Não é para se assustar, mas é para não se conformar com este século, porque é rebelião. É rebelião. Existe um autor da vida. Eu vou sim escrever belas poesias. Eu vou sim agradecer a Deus pelas conquistas. Mas porque existe um Deus que está me agraciando com isso. Jeremias vai dizer assim, o coração humano é enganoso. Por isso, cuidado com essas frases. Siga o seu coração. A verdade está dentro de você. Tudo é válido. Cuidado. Paulo vai dizer em Efésios 4,18, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Quando rejeitamos a verdade de Deus, não nos tornamos neutros, mas nos rebaixamos a nós mesmos, adorando o que é criado, adorando quadrúpedes, adorando criações. Isso não é ausência de fé, mas é fé em falsos deuses. E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele conclui, indo para o final, ele vai mostrando que sim, a natureza é importante, mas a grande revelação de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Coríntios, que o tempo de Moisés foi muito bom, mas não se compara ao tempo glorioso do Espírito Santo. E ele chega a dizer que o tempo de Moisés era o tempo da morte. Por quê, Arnaldo? Porque tinha que matar cordeiro, matar pomba, matar tudo que é animal. E ele fala, nós vivemos um tempo glorioso. E aí o próprio Jesus vai dizer, se Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, soubessem o que você, Corazim, sabe, Betsaida, eles não teriam sido destruídos. A nossa responsabilidade é maior, meus irmãos, minhas irmãs, porque o Espírito Santo habita em nós, ele está disponível. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, e nós temos as palavras. O apóstolo Paulo, o próprio Cristo se remete o tempo todo às palavras, e a pergunta é, nós temos nos dedicado às Sagradas Escrituras? Nós temos estudado como convém a um crente? Ou a nossa fé está como essa flor bonitinha, amarela, que eu arranco, uma criança de 2 anos é capaz de arrancar? Pois não me envergonho do Evangelho, e aqui Paulo está sendo específico, né? A palavra de Deus, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, Bruna, quando ele vai falar da fé, estou avançando, fiquem comigo aqui. Ele vai dizer assim, Abraão, ele é conhecido como pai da fé. E Abraão, ele é conhecido pelo pai da fé antes de existir a lei. E aí Paulo vai dizer assim, a fé no Deus Todo-Poderoso é o fundamento.
A lei, ela surge para mostrar que nós dependemos de Deus. Por isso a fé, e por isso aqui de fé em fé, é o caminho para que você tenha uma mente sanada por Deus. Deus deseja se revelar à sua mente, à minha mente. Ele não apenas se revela na criação, mas também através das Escrituras. E através das Escrituras nós podemos compreender a Deus. Isso é racional, exige leitura, escuta, análise. Através da fé nós cremos, isso envolve confiança naquilo que eu compreendi. Por isso a fé não é cega, mas ela é resposta a uma verdade revelada. E por fim, obediência. Quer dizer, eu compreendi a mensagem, eu acreditei na mensagem e agora eu obedeço a mensagem. Por isso, o Evangelho é uma mensagem com conteúdo. O John Stott ele dizia o seguinte: a pregação que não exige nada do intelecto não é pregação bíblica. Por isso que a pregação é central. Sabe por que o púlpito, na tradição protestante, ele está sempre aqui acima? Normalmente a tradição protestante tem a mesa da ceia no centro e o púlpito logo ao lado. Sabe por quê? Porque a palavra para nós, ela é central. O apóstolo Paulo ele diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso a fé envolve mente e coração. Eu quero concluir. Primeiro, qual é a palavra? E se você se olhar para o espelho, você sente que ama a Deus, mas isso corresponde com a sua busca? Você tem buscado estudar a palavra? Se não, nós temos um descompasso, tá? Um descompasso. Nós precisamos corrigir isso, porque para eu obedecer a Deus eu tenho que conhecer o que Deus espera de mim, né? Então, alimente a sua fé com a mente todos os dias. Valorize o estudo da palavra, tenha uma fé que pensa, que entende, que cresce. Resista a uma fé superficial, aprofunde as suas raízes, examine o seu coração, não troque o eterno pelo passageiro. Desligue o ruído, as telas e ouça a voz de Deus na criação e na palavra, com profundidade, com fidelidade, porque Deus falou, Deus fala e Deus quer falar com cada um de nós. Ele quer ser conhecido. Eu concluo perguntando: a sua mente tem sido moldada pela Escritura de Deus? E aí eu digo diariamente. Eu tenho lido a palavra. Se você não tem o costume de ler, tem a Bíblia ouvida também. Eu ouvi Romanos inteiro voltando de viagem, na voz de Cid Moreira, né? Aquela voz grave, né? Eu li Romanos todo, dá para ouvir também, dá para ler. Queridos, isso é muito sério. Muitos amigos meus, quando tinham 19 anos, não estão mais nos caminhos do Senhor. Hoje Deus nos convida a pensar os pensamentos do Pai, a abrir a nossa mente e coração à revelação divina, a crer com convicção e a obedecer com humildade, a viver guiado pela palavra eterna e não só pelo que eu sinto. Às vezes aquele negócio: pai, por que eu tenho que fazer isso? Faz, filho, faz. Talvez você ainda não entenda, mas me obedeça, né? Para obedecer eu tenho que conhecer. E os pastores, a pastora, a gente prega uma vez por semana. A gente não passa a Bíblia inteira, não dá. Isso é a responsabilidade de cada um de nós. A nossa igreja tem disponível grupos, tem as células, onde a gente sempre lê a palavra. A gente tem, vez ou outra, cursos que acontecem domingo de manhã. Mas eu sinto dizer que a responsabilidade final é minha e sua, é nossa, para essa leitura. A leitura essa semana me desafiou, no meu cuidado com os meus filhos. Eu lembrei do compromisso que eu fiz no batismo, Paulo Lopes, que eu ia orar com os meus filhos e por ele ler a Bíblia com eles. E eu falei: opa, faz um tempinho que eu não estou lendo a Bíblia com os meus filhos. E aí eu recebi um puxão de orelha e só obedeci. E agora eu estou entrando no caminho e isso me abençoa. Eu desejo para a nossa igreja uma igreja que ama a Deus e que leva a sério a palavra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Queridos, vamos ficar em pé, nós vamos ter a oração final e eu vou impetrar a bênção do Senhor. Feche seus olhos se você puder.
Curve a sua fronte. Não é uma palavra tão gostosa de se ouvir, eu vou falar um pouquinho só antes de orar, tá? É só um pouco. Não é tão gostosa de se ouvir porque é um puxão de orelha, né? E é para mim também, viu, irmãos? Eu estou junto com vocês no mesmo barco. Se você, vamos lá, vamos começar agora assim. Se você lê a Bíblia todo dia, a minha palavra para você nessa manhã é: continue vigiando e orando, continue lendo a Bíblia todo dia. Eu não vou nem te dar parabéns, porque vamos dizer assim, é o mínimo, né? É o mínimo. Então a gente não dá o parabéns pelo mínimo, né? É responsabilidade. Então continue assim, vigie e ore. Porque virão tentações para não ler a Bíblia. Às vezes é correria, preocupação, medo, as ambições. Você não é um super-herói, nem eu. Nós precisamos de Jesus. Então se você está em dia com a sua leitura, continue firme. Fale: Deus, me dê a graça de permanecer em dia com a minha leitura. Se você não está em dia com a sua leitura, então fale com Jesus agora. Fale: Jesus, essa palavra me pegou desprevenida. O apóstolo Paulo tem razão, a gente tem que conhecer. E eu não tenho lido. Talvez você nunca teve o costume de ler, talvez nunca leu a Bíblia inteira. Mas é importante, irmãos, é importante. Então fala com o Pai, se resolve aí. Não sei como, mas fala: Pai, me ajuda, eu quero ler, porque eu não quero minha mente à deriva, né? Eu não quero ficar perdido. A mente à deriva é muito ruim. Aí vem medo, ansiedade, tudo desnecessário, que às vezes não precisava, se a gente tivesse certinho ali, sabe? E eu sei que não é fácil ter essa disciplina, mas vale muito a pena. Então, vamos falar com o Pai. Fala um pouquinho agora com Deus. Eu vou dar 1 minuto, vou tomar um copo d'água aqui, é 1 minuto, para você falar com Deus sobre isso. Se você ler, pede para Deus não tirar essa porção que Ele te deu, essa bênção. Se você não ler, bate papo com Ele aí. Eu vou tomar uma água, 1 minutinho.